Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Aqui a gente toda semana compartilha conteúdos, informações para você cuidar mais da sua saúde, ter mais bem-estar, mais qualidade de vida. E nós estamos numa semana bem especial, numa semana comemorativa. Aliás, na semana não, no mês, né? O mês de outubro, que é o mês dos médicos, né? A gente também aproveita, inclusive, esse episódio para fazer uma espécie de reflexão. Reflexão sobre a medicina. A gente já fez algo parecido no episódio anterior, só que a gente fixou mais na questão da pesquisa, do estudo, e hoje, né, a gente quer falar mais a questão da essência do trabalho médico. E para isso eu tenho dois especialistas aqui no assunto, né? A gente conversa com duas grandes lideranças médicas da Paraíba, eles que são bem respeitados pela sociedade, pelos colegas de trabalho, de profissão, são atuantes, inclusive, nas entidades da classe. Os dois, inclusive, por exemplo, já foram presidentes do Conselho Regional de Medicina, já foram presidentes das especialidades em que atuam, enfim, são dois profissionais que são referências aqui na Paraíba. E por isso que estão aqui nesse episódio tão especial, né, e comemorativo também. Hoje nós recebemos aqui o médico pediatra, Dr. João Medeiros. Seja bem-vindo ao nosso videocast. Bom dia, Linda. É um prazer estar aqui. Uma saudação especial aos colegas médicos pelo dia 18 de outubro, o Dia do Médico. Isso. E também aqui conosco, ele que já participou de um episódio, mas está novamente aqui com a gente. Ele que é endocrinologista, Dr. João Modesto. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. João. Muito obrigado, Linda. É um prazer mais uma vez estar aqui, principalmente nesse mês de outubro, né? Que não é um mês que não é mais ou menos importante do que os outros meses do ano, mas que tem significado especial para a nossa profissão. Com certeza. Bom, antes de começar a conversa com eles, eu quero dizer a você que você pode e deve interagir com a gente nos nossos canais de interação. Nós estamos aqui no portal da Unimed, onde você participa, interage, tem todos os links dos nossos episódios. Você pode sugerir temas para os próximos episódios, fazer perguntas também aqui, deixar sua dúvida sobre os temas que a gente compartilha aqui. Também tem o nosso Instagram, @Unimed João Pessoa, por lá você também interage conosco. E o nosso YouTube, né? Vai lá, se inscreva no nosso YouTube para que você receba a notificação sempre que tiver conteúdo novo aqui do nosso videocast. Também estamos no Spotify, na plataforma que você pode ouvir o nosso conteúdo onde quer que você esteja, tá bom? Então tem aí vários canais para você interagir, participar e ouvir, ter acesso ao nosso conteúdo. Começando agora a nossa conversa com esses dois grandes nomes da medicina na Paraíba. E como eu fiz no episódio anterior, né, dos nossos convidados, eu gostaria que os senhores falassem um pouco sobre a escolha da medicina. Vocês desde criança ou desde quando disseram assim, é essa carreira que eu quero, é essa profissão, é esse meu propósito, eu vou seguir a medicina. Como é que foi essa descoberta para vocês? Pois é, eu sou de uma família que tem muitos médicos, né? Meu pai médico, meu irmão médico, vários tios, primos, enfim, muitos médicos na família. E eu fui educado nesse meio. E desde cedo acompanhei meu pai, a sua trajetória, que era um homem assim de muita dedicação à profissão, dedicação à criança. E aquilo sempre me sensibilizou muito. E desde cedo eu optei por ser médico. Inclusive, recordo que num dos carnavais, eu devia ter uns 3 anos de idade, eu me fantasiei de médico. Aliás, me fantasiaram de médico, inclusive num microscópio. E eu tenho essa foto em casa, inclusive. Que legal. Eu devia ter uns 2 ou 3 anos de idade. Já era um sinal de que viria ali um grande profissional. Obrigado. Doutor João Modesto, como foi que descobriu essa? É possível também que nesse aspecto houve uma concentração da área da saúde também na minha família. Meu irmão mais velho, Ivan, era médico e possivelmente ele me influenciou muito nesse sentido. E antes dele, evidentemente, minha mãe, Celina, ela era parteira, então a gente já vivia também ligado a esse aspecto de saúde. Possivelmente tudo isso influenciou bastante. Eu me lembro também, já que o João falou aí
essa questão de infância. Sim. O pai dele também era meu pediatra, né? Possivelmente o exemplo que dava, né? Aquela delicadeza que ele tratava, né? O amor que ele fazia, é possível que isso tudo tenha juntado e lá, claro, com o exemplo de casa, possivelmente isso aí também me fez seguir a medicina, desde cedo pensar em fazê-lo. Doutor João, o senhor também é professor, não é Sim, isso? Sim. E aí eu queria também começar esse episódio perguntando assim, já que estamos numa semana, num mês tão especial, o que não pode faltar num bom médico? Hoje em dia, por exemplo, a gente sabe que ensinar medicina não é o grande problema, não é? Certo? Somente com os recursos que nós temos atuais, Sim. recursos audiovisuais, tecnológicos, etc. Mas o grande problema é formar o bom médico, fazer com que ele seja um bom médico. E hoje em dia, muitas vezes, a gente vê que uma confusão entre apenas o caráter informativo, quando na realidade o que se quer é um caráter de formação. Sim. Então, o estudante de medicina tem que ter algumas coisas a serviço dele e da sociedade, claro. Como ter uma boa formação, ter interesse naquilo que ele faz, trabalhar com ética e, principalmente, saber que o lado humano é fundamental. Sim. Então, a humanização, a relação médico-paciente, que se desgastou ao longo do tempo, principalmente pela tal da mercantilização da medicina, isso precisa ser resgatado para que a gente tenha, no futuro, também aquele aspecto da medicina bem formal e bem direta, e a relação médico-paciente seja, mais uma vez, vista como uma prioridade fundamental do exercício do médico. Falando em humanização, daqui a pouco, inclusive, eu vou tocar nesse assunto novamente para a gente discutir algumas situações. Mas, doutor João Medeiros, qual a maior diferença que o senhor poderia trazer aqui para a nossa conversa de quando o senhor começou a prática médica para os dias atuais? O que é que uma mudança assim, no comportamento, né, da profissão, que o senhor diz assim, olha, isso mudou realmente daquela época para hoje, foi uma mudança significativa? Realmente, Linda, houve uma grande mudança. A começar pela parte tecnológica, né? Os hospitais eram muito mal equipados. Entendeu? Eu me lembro que no nosso hospital escola, o Hospital Santa Isabel, a parte mais sofisticada de Santa Isabel era a chamada sala de operações. Não era centro cirúrgico, era sala de operação. E você tinha um laboratório pobre, um serviço de imagem com um exame radiológico simples, entendeu? Então a pobreza era grande. Então prevalecia o quê? O amor, a dedicação, a empatia e o tirocínio clínico. Então, hoje nós dispomos de muitas ferramentas para nos ajudar, né? Os exames de laboratório, os exames de imagem, a inteligência artificial, ferramentas que certamente muito contribuem para o exercício médico, para o diagnóstico precoce e para a presteza do tratamento. A gente tem acompanhado, né, em várias áreas, mas sobretudo na medicina, esses avanços tecnológicos. O senhor estava até falando agora há pouco sobre isso também, né, sobre essa questão de dar aula, que não é algo difícil, por conta também desses recursos que hoje se tem. Falando ainda sobre essas mudanças e essa interação com as novas tecnologias, na sua opinião, como manter a essência do trabalho médico, essa humanização, mesmo tendo no dia a dia acessos a esses cenários constantes de inovação, de mudanças tão aceleradas? Como manter essa essência do trabalho médico? Realmente esse é o grande desafio que nós temos atualmente. E se a gente considerar que o estudante de medicina que vai ser o futuro médico, ele precisa logo desde cedo entender que exame complementar, o próprio nome já diz, né, complementa o raciocínio do indivíduo para dar o diagnóstico. Então, ele complementa aquilo. Então, hoje em dia, o que nós vemos muito é um exagero de solicitação de exames que o indivíduo como se estivesse atirando no escuro para ver onde é que acertava. Então, o indivíduo precisa ter uma boa formação, saber que o ser humano, o principal motivo nosso de fazer medicina ou a área da saúde, o que é? É em defesa da vida. E defender a vida, evidentemente, é tratar bem aquilo que se tem. Se nós temos avanços tecnológicos, isso, por um lado, é um ganho extraordinário. Por outro lado, parece afastar um pouco o médico do seu cliente, porque tem essa interseção no meio. E, a partir daí, evidentemente, nós podemos ter problemas.
Daí a importância de uma formação, e uma formação boa é aquela em que também os professores dão o exemplo de como deve se comportar. A partir daí, mais uma vez, nós podemos ter um médico com uma formação holística muito boa para que faça bem o desempenho da sua atividade. Muito bem. Doutor João Medeiros, dos grandes profissionais que nós já recebemos aqui no videocast, de fato comum a gente ouvir deles, a telemedicina veio para ficar. Ao mesmo tempo que facilita, e facilitou sobretudo durante a pandemia, né, esse atendimento, por outro lado, para alguns pode dificultar um pouco pela inexistência do contato direto com o paciente. E aí eu lhe pergunto, que proporção interfere, né, nesse atendimento mais assertivo? Como driblar, então, essa falta de contato direto com o paciente para que realmente você consiga fazer ali um atendimento assertivo, um atendimento pontual, enfim? A telemedicina, sem dúvida, veio para ficar. É muito importante, inclusive para atendimento em áreas mais remotas que não dispõem de especialista, certo? Então a telemedicina ajuda bastante. Mas é claro que ela não substitui o ato médico presencial, né? A presença do médico com o paciente, a relação médico-paciente, essa relação de empatia, de solidariedade, de confiança, né, que caracteriza a medicina-arte. E jamais a máquina vai substituir o homem, o médico, né? Porque a máquina não tem esse feeling, certo? Então, essa relação é fundamental e é exatamente o que diferencia a medicina da tecnologia, né? Enfim, eu acho que, mas, por outro lado, essas ferramentas são, eu digo sempre que não concorrem com o médico. Por exemplo, a inteligência artificial e outras ferramentas que possam existir, o Dr. Google, não concorrem com o médico, mas ajudam o médico na presteza do diagnóstico e certamente na presteza e no êxito do ato médico. Doutor João Modesto, hoje a medicina está cada vez mais especializada. Por exemplo, existe o endócrino pediatra, então ele une aí duas especialidades. Isso é interessante porque você acaba tendo um atendimento específico de um profissional que se especializou nessa área. Mas, ao mesmo tempo, isso de repente não pode, vamos dizer assim, fragmentar, né, muito o ser humano, perder um pouco da visão do todo. Existe esse risco? E o que deve ser feito, caso exista? E realmente existe esse risco, né, de que a grande especialização cada vez vai procurar saber mais de coisas muito específicas e se perde o conjunto. Então, mais um dos grandes desafios é fazer também com que o indivíduo, na sua formação, saiba que está tratando de um corpo como um todo, e não de partes dele. Sim. E nós sabemos muito bem, quando o indivíduo tem 7, 8 especialistas para tratá-lo, como essas coisas podem trazer problemas futuramente. A gente tem pelo menos 2 especialidades e que a gente ainda sabe que tem um bom desempenho nesse aspecto. Certo. Um é justamente do meu amigo aqui, João Medeiros, na pediatria, que continua a ver como um todo, e o outro, algo que está sendo resgatado também há algum tempo, de alguns anos para cá, que é o médico de família. Sim, que nós temos muitas esperanças que o médico de família, a porta de entrada no sistema dos cuidados, realmente seja feito por ele de uma boa maneira. Daí os médicos de família cada vez mais têm uma importância fundamental para isso. E eu creio que a partir daí, sim, os especialistas ficam numa segunda porta para isso, e não numa inversão que nós estamos vendo muito hoje. E aí eu vou entrar em um outro tema bastante importante nessa nossa conversa, que é a ética médica, certo? E aqui a gente fala sobre 3 aspectos. Trouxe aqui 3 aspectos da ética médica. A relação médico-paciente, tá? O relacionamento dos médicos entre si e o relacionamento dos médicos com a sociedade no geral. Doutor João Modesto, vamos começar falando sobre essa ética na relação médico-paciente. O que o senhor diria que seria a base dessa relação? É a confiança, certo?
é o papel do médico na empatia que ele deve ter com o paciente, a solidariedade, e se pudesse, como dizia até um pensador francês, se cada médico pudesse entender o que vai na alma do seu paciente, as coisas seriam muito mais fáceis de serem organizadas e direcionadas. Então eu entendo que essa empatia, relação médico-paciente que sofre muitas influências externas, realmente tem que ser bem feita, tem que ser bem dirigida para que o sucesso terapêutico aconteça. Uhum. Eu vou pegar o gancho do que o Dr. João Medeiros falou agora há pouco sobre o Dr. Google. Em alguma medida, e pela sua fala a gente já meio que sabe um pouco a resposta, essa questão da internet fragiliza essa relação médico-paciente, que muitas vezes o paciente ou os pais chegam no seu consultório com a criança, mas já houve uma pesquisa prévia e aí de repente o senhor, olha, eu vou prescrever aqui isso, e aí o pai, enfim, os pais, não, mas é porque eu vi na internet isso e aquilo outro. Quer dizer, essa questão da internet, ao mesmo tempo que dá acesso a algumas informações, mas também pode fragilizar essa relação, esse relacionamento entre médico e paciente? Na verdade, isso fragiliza a relação médico-paciente. Interfere, eu diria. Uhum. Se por um lado, muitas vezes dá informações importantes em termos de prevenção e cuidados que devem ser adotados, mas interfere e o médico tem que estar bem atento, inclusive bem atualizado, não é? Porque muitas vezes o paciente coloca em xeque algumas informações e se ele não tiver atualizado, ele vai ter dificuldade para justificar aquilo, certo? Mas é como eu disse, esses meios de comunicação, essa tecnologia avançada, essas ferramentas, elas vieram para somar, para ajudar e nunca para substituir o médico. Porque essa relação médico-paciente, ela é insubstituível. A máquina é incapaz, como eu já disse anteriormente, de ter feeling, né? De ter essa relação de respeito, de reciprocidade e de confiança, através da qual o médico, eu diria que é o único profissional que consegue adentrar, que consegue penetrar no corpo e na alma. E através dessa relação médico-paciente é que ele pode ter uma visão holística do paciente, uma visão global no contexto das suas necessidades biopsicossociais e até espirituais. E como o nosso João Modesto já falou, o pediatra, felizmente, é um dos poucos profissionais hoje em dia que ainda tem essa visão geral, porque realmente o atendimento médico está muito fragmentado Sim. Em face, eu diria, que da superespecialização da medicina. Doutor João Modesto, alguns pacientes se queixam de que o exame clínico está cada vez mais raro, né? Que existe aí um excesso de, vamos dizer assim, solicitação de exames. Qual a sua opinião a respeito disso? Realmente nós sentimos que a tecnologia, claro, e conforme já foi dito, ela veio para ajudar, para contribuir, para fazer parte do... Mas, no entanto, o que nós vemos é essa inversão em que se faz, e não raras vezes, aliás, muitas vezes, como é que nós fazemos isso? Nós que damos aula lá e fazemos isso com os futuros médicos, os pacientes já chegam, olha, eu trouxe aqui um resultado para o senhor ver. É como se aquilo ali fosse o mais importante. Quanto o mais importante é saber, olha, qual é o seu nome, sua idade, é casado, etc. Quer dizer, as coisas mínimas que devem acontecer estão sendo perdidas pela tecnologia. Então, precisamos ver como é que vai enfrentar esse tipo de problema. Então, a formação médica é fundamental para que no futuro essas coisas não aconteçam. Tecnologia existe e muito bem-vinda e ajuda bastante, mas saber que ela faz parte do conjunto e não é a coisa principal. Isso. Bom, vamos falar agora sobre o segundo aspecto da ética médica, né? Que é a questão do relacionamento dos médicos entre si. Doutor João Medeiros, como está o relacionamento dos médicos entre si, tanto dos profissionais que estão sendo lançados no mercado de trabalho, né? Todo semestre, por exemplo. A gente vê aí, inclusive, o aumento do número de faculdades, né? Que formam médicos todo semestre. Então, como é que está esse acolhimento e essa relação desses novos profissionais que estão entrando no mercado? Pois é, em relação ao número de faculdades, né, houve um aumento avassalador. Atualmente nós temos 389 faculdades de medicina no país e, lamentavelmente, vai ser aberto um edital para abertura de mais 95, o que é um absurdo, né?
a relação de médico populacional, médico em relação à população, é de 2,7 para cada 1.000. Isso é mais do que a relação nos Estados Unidos e no Japão, certo? E, infelizmente, nós estamos formando atualmente 560 mil médicos por ano. Aliás, nós estamos formando cerca de 30 mil médicos por ano. Sim. E no Brasil, atualmente, existem 560 mil médicos. E espera-se que até 2035 nós tenhamos 1 milhão de médicos no país, que é um número muito grande. E certamente isso tem um certo impacto na relação, que de uma maneira geral é boa a relação médico-paciente. Os novos médicos são bem acolhidos. Existem problemas, assim, alguns problemas pontuais que são contornáveis, né? Inclusive o nosso Código de Ética Médica tem um capítulo que contempla a relação médico-paciente, inclusive com sanções no caso de infração a esses itens da relação médico-paciente, entendeu? Eu diria que, de uma maneira geral, o acolhimento é bom, mas existe essa preocupação com o crescimento desordenado de escolas médicas e com um grande número de profissionais que se formam, entendeu? Inclusive pela qualidade dos egressos. Sabemos que existem excelentes escolas particulares, privadas no Brasil, mas sabemos que muitas delas visam eminentemente o ganho. Doutor João Modesto, como é que está sendo levado essa questão da concorrência um pouco exagerada entre os profissionais, né? Existe uma relação de respeito, ou esse aumento do número de profissionais no mercado tem acirrado, vamos dizer assim, essa concorrência entre os profissionais? Assim, Linda, é possível que isso esteja ocorrendo, e muitos chamam a possibilidade de ganhar no mercado fazendo uma medicina de vitrine, o que é lamentável. Agora, veja bem, falando em formação, isso aí leva, evidentemente, a isso que João Medeiros falou agora sobre o número de escolas médicas. Sabe que nos Estados Unidos, no final do século XIX, começo do século XX, eles tinham em torno de umas 140 faculdades de medicina para aquela época. Certo. E se viu que não estavam bem. Então, teve lá o famoso relatório Flex, né, que é justamente esse indivíduo que percorreu todas as escolas de medicina dos Estados Unidos e fez um relatório e levou para o governo federal para tomar uma decisão política, que do jeito que estavam funcionando muito mal. Qual foi a decisão política? Fechar aquelas que não têm condições de dar boa formação médica. Então, metade delas foram fechadas. Aqui no Brasil, quando a gente olha esse exemplo que aconteceu nos Estados Unidos, do final do século XIX, século XX, o que a gente está acontecendo hoje, a gente não vê perspectivas. Pelo contrário, vai aumentar mais umas quase 100 faculdades a mais. Quer dizer, a gente não sabe onde é que a gente vai parar. Fica muito difícil. Então, a gente vê um futuro sombrio se não for tomar decisões políticas sérias para que a gente tenha realmente condições de ter uma boa formação médica. O senhor falou uma coisa que chamou bem a atenção, que é a prática médica como vitrine, né? Em setembro, o Conselho Federal de Medicina atualizou as regras para a publicidade médica. Nesse novo texto, permite, por exemplo, que o médico divulgue o seu trabalho nas redes sociais e faça também publicidade de equipamentos que ele dispõe, né, no seu local de trabalho, no consultório, enfim, num caráter educativo, né, também utiliza imagens dos pacientes ou de banco de fotos. Na opinião de vocês, qual a grande mudança nessa resolução, né? O que é que essas mudanças elas podem trazer, né? Já que vocês já foram presidentes do CRM, né? E como vocês enxergam essa questão da publicidade médica? É algo que tem que se acompanhar, né, com toda essa questão das redes sociais, ou é algo que tem que ter muito cuidado, porque realmente não deixar um negócio, vamos dizer assim, tão vulnerável, né, diante das práticas que tem se visto e da fala que o Dr. João Modesto falou, né? Essa questão da vitrine, né? Fazer da prática médica uma vitrine. Como é que está essa realmente relação? Isso é uma preocupação. Inclusive, o Conselho de Medicina, o Conselho Federal, dispõe de um setor chamado CODAME, que é exatamente para normatizar e para controlar, para fiscalizar o problema da publicidade médica, né? Realmente, essas novas regras de publicidade representam uma grande abertura
E foi, na verdade, vamos dizer assim, uma evolução em face das exigências sociais, dos avanços tecnológicos nas mídias, as mídias sociais, né? É claro que, por exemplo, há pouco tempo você não podia divulgar imagens antes e depois, né? E você não podia divulgar certas coisas. Hoje, isso é possível, mas desde que tenha uma conotação de informação e de educação à população, e não no sentido unicamente de autopromoção, certo? Então, cabe, portanto, à CODAME, dos Conselhos de Medicina, fiscalizarem o abuso, que infelizmente existia, né? E agora, certamente, vai existir, dado essa abertura que houve em relação à publicidade médica. O que é que o senhor acha? Eu também. Isso aí tudo que João Medeiros falou, eu concordo integralmente. E sempre a gente ter o cuidado de como essas coisas acontecem. Claro que a evolução vertiginosa que nós estamos vendo em todos os campos, né, da atividade humana fazem com que haja como decorrência alguns fatos novos. Então, o Conselho Federal de Medicina trata de atualizar, de contemporizar como é que pode ter esse tipo de atuação médica. A gente sabe, por exemplo, nos Estados Unidos é totalmente diferente. Na Europa também é totalmente diferente. Aqui no Brasil a gente começa a procurar o nosso caminho. E procurar um caminho sempre tem pedras no meio. Tá? E essas pedras é que alguns vão possivelmente apresentar desvios dessa abertura, e isso precisa, então, ser bem investigado. Daí, a CODAME, né, que todos os conselhos regionais de medicina têm, e o federal também, precisam estar atentos para isso, que, afinal de contas, também um dos papéis do conselho que é fiscalizar o exercício e a atuação do médico. Certo. Ele precisa, então, saber os limites, até onde ele pode ir, porque a gente sabe que muitas vezes os limites ficam meio uma zona marrom, que fica aquela região meio difícil de você saber até onde pode ou onde não pode. Daí os conselhos existirem para também nortear esse tipo de atuação. Vamos falar agora sobre o médico no contexto social, assim, no relacionamento com a sociedade, né? O ensino e a pesquisa médica estão sintonizados com as necessidades das pessoas, da sociedade no geral? Bom, eu sempre tive em mente e sempre li a respeito a universidade. A gente sabe que até algumas décadas atrás a universidade era o grande fluxo intelectual do país. Sim. E deve ser aquele lugar que deve ser para ilustrar, iluminar o homem, sabê-lo vê-lo no seu meio ambiente, como é que ele pode se desenvolver e saber realmente reconhecer o seu valor enquanto ser humano. Lamentavelmente, nos últimos anos, a universidade começou a ser relegada a um plano secundário, em que o ensino e a pesquisa ficaram muito prejudicados por conta disso. Então, a universidade precisa ser resgatada também nessa reilustração do homem, enquanto ser humano, para que ele possa se desenvolver e possa contribuir. Afinal de contas, ninguém vive só. O homem faz parte de um meio. E se a gente considerar que a evolução e o crescimento da humanidade tem sido uma coisa enorme, só para ter uma ideia, no século XVIII, final do século XVIII, a humanidade tinha menos de 1 bilhão de pessoas. Nos últimos 15 anos, ela aumentou de 7 para 8 bilhões. Vê como esse crescimento está. O envelhecimento, melhor tratamento, uma série de coisas. Então, o homem precisa cada vez mais saber como é que deve ser inserido nessa sociedade. A sociedade existe para que todos cuidem uns dos outros. E se a gente não conseguir isso, evidentemente, é muito ruim para o ser humano como um todo. Chegamos aqui no momento, vamos dizer, mais descontraído do nosso videocast, Dr. João Medeiros. É o quadro Mente Ativa. Nesse quadro, a gente conhece um pouco mais dos nossos convidados. A gente sabe o que é que eles fazem para além da medicina, certo? Dr. João Modesto, ele já veio aqui e quando ele veio, a gente foi em busca de saber o que é que ele faz nos momentos de lazer. Pois o senhor acredita que ele gosta de tocar pandeiro? Sei. Sabe? Sei disso. E nós temos imagens para provar. Olha aí a foto que a gente mostrou no episódio, né, que ele veio, e nós resgatamos para mostrar aqui novamente. Do episódio para cá, teve alguma apresentação que o senhor fez uma participação? Algumas. É uma atividade que o senhor gosta mesmo. Assim eu gosto, que complementa a minha vida
espiritual. Eu fico imaginando assim, a rotina de vocês, né? E encontrar essas brechas para fazer esses hobbies. Por exemplo, eu tô aqui gravando videocast, mas daqui a pouco eu tenho um evento, depois eu tenho um consultório, depois eu tenho que ir para aquele, depois... É intenso. Se o senhor botasse assim na balança, bom, Linda, durante o dia, tantas horas por dia dedicada à medicina, qual seria essa média? Olha, é a grande parte, viu? É a grande parte. Claro, quando fala assim, a medicina também tem a família, evidentemente, mas também tem que ter a parte de lazer. E é claro que a música é uma das coisas que me atrai bastante. Sim. E como eu nunca fui muito assim do ponto de vista de instrumentos musicais finos, então eu terminei ficando naquela que chamam como é que é? Agora esqueci até o nome, de acompanhamento, não é bem acompanhamento, tem algum nome assim, que eu me dediquei ao pandeiro, até mesmo até por influência de meus irmãos também tocavam, né, de um tio meu que também tocava, certo? E terminei ficando assim. Mas complementa muito, me dá muito prazer fazer isso. Claro que também outras coisas, né, leitura, etc., mas a música me chama muita atenção. Que coisa boa. Bom, agora nós queremos falar um pouco sobre as atividades, os hobbies do Dr. João Medeiros. Eu soube aqui, fui informada, um passarinho me contou que o senhor gosta de viajar, de ler, de caminhar, assistir filme, ouvir música também. Inclusive, nós temos aqui algumas imagens, olha aí, ó, de viagens. Essa aí foi onde? Foi em Dubai. Em Dubai. Faz quanto tempo? Dubai faz uns 8 anos. 8 anos. Vai soltando aí. Olha essa. Isso é na China. China, olha aí. O que mais? China. China também. Olha que legal. Essa foto ficou bacana. Essa é a famosa selfie. Aí foi em Madrid. Em Madrid. Não, Madrid não. Em Barcelona. Em Barcelona. China. China também. Aí foi na Grécia. Grécia. É a caminhada. É uma caminhada, né? É caminhada diária, né? Diária. Consegue fazer todos os dias? Diariamente, a partir de 5h30 da manhã. Hoje eu já caminhei. Olha aí. Eu caminho uma média de 6 km diariamente. Nossa. De domingo a domingo. É mesmo. Eu acho extremamente importante a caminhada. Não só pelos benefícios em relação à parte física, viu? A gente sabe da importância para perda de peso, para a oxigenação, né? Melhorar a irrigação sanguínea, baixar colesterol e reduzir o estresse, extremamente importante. E também o momento da conversa, do bate-papo, da fofoca, né? Olha aí, na cavalgada também. Eu gosto também. Nós temos propriedade e eu gosto muito de animais, né? Mas ultimamente eu não tenho montado muito não, com receio, sabe? Eu estou com mais de 100 quilos, eu tenho receio de uma queda de cavalo, não é brincadeira. Mas aí eu também não estava magro não, mas... Olha aí, muitas fotos. Aqui, peraí. Por falar em leitura... É o outro, né? Isso aí é da academia, né? Na época eu era presidente da academia. Olha aí. Dando posse a Zé Imar Filho. Porque um dos hobbies do senhor também é a leitura. Leitura. O que é que o senhor gosta de ler, assim? Eu leio tudo e inclusive, recentemente, li 2 livros bem interessantes que eu recomendo. O Poder do Hábito, que é um livro extremamente interessante, de Charles Duhigg. Esse livro todo mundo devia ler. Sim. E terminei de ler recentemente Dopamina, a Molécula do Desejo, que também é bem interessante esse livro. Olha aí. Eu leio tudo, leio muito sobre história e escrevi alguma coisa, né? Nós publicamos em 2009 um livro técnico, né? Sim. Na área de neonatologia. Depois nós publicamos a História da Academia Paraibana de Medicina. Crônicas e Reminiscências, foi recentemente, né? Em 2021, Crônicas e Reminiscências, e esse ano, Os Rumos da APIMED, né? Eu gosto muito de escrever, gosto muito de ler e assistir filmes, dos livros. Filmes também o senhor gosta? Os filmes eu assisto muito. Que ação, suspense? Gosto muito de suspense. E filmes de guerra, sabe? Filmes da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Eu aprecio muito. Algo que vocês têm em comum também é a questão da música. Que ritmos vocês
geralmente escutam, que gostam, artistas, enfim? Basicamente, eu gosto muito de música popular brasileira, fundamentalmente bossa nova, certo? Sou muito chegado, como também chorinho. Também foi quando eu comecei a iniciar o pandeiro, né? Foi com chorinho. Eu também gosto muito de ouvir. Mas isso tudo que o João falou também é muito importante. Aqui também está. Olha aí, a foto dos dois. A inauguração da nova sede da Academia Paraibana de Medicina, que foi no final da nossa gestão. Sim. Isso, justamente. Isso aí também foi um ponto muito importante, tanto do CRM quanto da presença do CRM. E nós fizemos isso graças à colaboração do CRM, que nos cedeu esse espaço. Nós ocupávamos o primeiro andar e ficava difícil, porque a academia tem pessoas de mais idade. Né? A questão da acessibilidade. Então nós fizemos uma permuta e graças ao empenho do então presidente João Modesto, entendeu? Nos cedeu um espaço maravilhoso. Eu diria que a Academia Paraibana de Medicina hoje é uma das melhores sedes do país, seguramente. Eu não tenho medo de errar, entendeu? Porque eu conheço muitas academias e a academia sempre é pobre, sabe? A não ser a Academia Nacional de Medicina, que foi uma doação da Juscelino Kubitschek, entendeu? A Academia de Letras, que foi acho que Pedro II, que fez a doação, que tem patrimônio grande. Sim. Mas as academias na região são muito pobres e vivem da contribuição mensal dos acadêmicos, né? E doação de pessoas caridosas. Né? Isso mesmo. Mas realmente, então essas coisas todas fazem com que a vida da gente procure ser completa, né? Então, não só do ponto de vista profissional e principalmente familiar e essa parte intelectual que conta muito. E também, seguindo também o exemplo de João, eu também gosto de escrever, também tenho uma coluna praticamente semanal, certo? Sobre assuntos mais médicos, aqui e ali, sai um pouco disso aí, mas os assuntos médicos é o que predomina. E que interessa também a sociedade como um todo, porque, no fundo, o nosso trabalho é em prol do ser humano, então em prol da sociedade. Sim. E a gente fala desse momento de descompensação, de descompressão, a palavra certa é essa, porque eu trago aqui, por exemplo, informações, dados de uma publicação da Forbes, a mais conceituada revista de negócios, economia do mundo, falando sobre o serviço de saúde, né, que fomenta continuamente o aumento também da produtividade. Com isso, a gente tem observado, né, esgotamento profissional, síndrome de burnout, enfim, o aumento também dessas síndromes, desses problemas entre os médicos devido à demanda, né? E aí, como é que está a realidade, doutor João Modesto, dos médicos brasileiros, dos médicos aqui na Paraíba, sobre essa questão do esgotamento mesmo profissional, desse trabalho intenso, contínuo, e da falta, muitas vezes, desses momentos que a gente estava falando aqui, desses hobbies, né? Para realmente relaxar e recarregar essas baterias, vamos dizer assim. Na realidade, o médico, de um modo geral, trabalha em muitos lugares, multi-empregos, correndo muito, muitas vezes com pouco tempo para o descanso e para as atividades de recreação, e esses aspectos de pressão de todos os lados faz com que ele também termine tendo esgotamento. E esse esgotamento é um problema, porque para ter uma boa atividade precisa ter condições físicas e psíquicas ideais. E, de um modo geral, a própria humanidade, não é, quando nós vemos assim, os problemas emocionais, psicológicos estão também no crescente. Isso em todas as idades. E preocupações em muitas partes do mundo, até com a própria juventude, não é? Que às vezes olha para frente e não vê perspectivas assim de como vai desenvolver a sua vida futura. Então, no médico em particular, e aqui em João Pessoa, nós já temos alguns trabalhos mostrando que o aspecto psicológico, a pressão que sofre, faz com que ele tenha problemas emocionais muito grandes. Daí um dos aspectos que o Conselho de Medicina, na nova gestão que está sendo iniciada, iniciou, aliás, no dia 1º desse mês, vai fazer um trabalho junto à saúde mental dos médicos, para que a gente tenha uma boa evolução nesse sentido. E já se tem também um projeto para se começar a fazer algo em nível de faculdade com os estudantes. A gente sabe também que o estudante de medicina é muita pressão, muita prova, plantões, etc. E tudo isso dá um desgaste emocional muito grande.
A gente viu durante a pandemia, né, da Covid-19 o trabalho dos médicos. Do lado de cá, né, das outras especialidades, vamos dizer assim, das outras profissões, já foi uma coisa assim bem intensa e em alguns aspectos até houve mudanças de pensamento, alguns traumas e tudo mais. Eu fico imaginando do lado daí, de vocês, que acompanharam o problema, a grandiosidade do que foi muito de perto, né? E eu fico imaginando também o extremo estresse vivido por esses profissionais, né, que estavam ali trabalhando, por exemplo, na linha de frente. Dr. João Medeiros, só acha que deu tempo dessas pessoas que trabalhavam, desses profissionais, desses médicos que trabalharam na linha de frente, que acompanharam tudo o que estava acontecendo, desse estresse, desse extremo estresse, eles se recuperarem disso? Pois é, apenas acrescentando o que o João Modesto falou, o médico atual, ele se envolve em muitas atividades porque a remuneração é pequena. Se ele tivesse, vamos dizer, um emprego, uma ocupação que remunerasse bem, isso prejudica até o exercício profissional, né? Porque ele corre de um plantão para outro. Conheço colegas com mais de 60 anos que dão 3 plantões semanais. Isso é extremamente desgastante, né? Sem dúvida. E gera problemas emocionais, risco de acidentes. Quantos médicos já não morreram nas estradas, correndo atrás de plantão, certo? E até suicídio. O suicídio hoje é motivo de muita preocupação na classe médica. Inclusive, quando nós estávamos na presidência do Conselho, nós trouxemos uma especialista de São Paulo, a Alexandrina Meleiros, que fez uma palestra exatamente sobre isso, sobre suicídio entre os médicos, né, que é crescente, né? E, certamente, a pandemia foi um período assim, de grandes desafios. E eu digo isso porque eu sofri na pele, porque eu tive Covid antes de tomar a vacina. Eu tive Covid em dezembro de 2020, entendeu? Felizmente não foi uma forma grave, eu me tratei em casa, mas eu passei por muito estresse. Muito estresse. Eu tinha receio, eu ficava verificando a saturação de oxigênio, a saturação às vezes não era ideal, pouco baixa, enfim, tinha que tomar Rivotril para dormir, com medo de piorar e morrer de madrugada, entendeu? Então, isso foi um momento desafiador e inclusive, coincidiu no dia que eu tomei posse, na solenidade que nós fizemos online, solenidade de posse da nova diretoria da Academia Paraibana de Medicina. Eu estava começando o segundo mandato e, em plena solenidade, ninguém sabia que eu não disse, mas eu consegui ainda comandar a sessão toda. Quando terminei a sessão, que tirei a indumentária, o paletó, a minha camisa estava ensopada, entendeu? Eu estava sofrendo, entendeu? E eu imagino aqueles colegas que trabalharam, porque eu atendi muitos casos de Covid em consultório, em criança, que geralmente eram casos mais benignos, sim, mas não estaria assim, vamos dizer, na linha de frente. E muitos colegas se sacrificaram com a própria vida. Sim. Vários colegas morreram de Covid porque estavam na linha de frente, entendeu? E certamente isso, a longo prazo, teve repercussões grandes, deixou sequelas. Nós temos uma colega pediatra que ficou com uma sequela visual importante. Foi um milagre ela ter sobrevivido. Enfim, e muitos certamente enfrentaram problemas emocionais. Doutor João Modesto, na época da pandemia, o senhor estava à frente, era presidente do CRM. Na verdade, Roberto Malhano Moraes, sim, que me antecedeu, foi justamente parte da gestão dele que chegou a terrível pandemia. Sim. E depois, em seguida, eu assumi a presidência do Conselho e também fiquei. E já na gestão de Roberto, o Conselho, evidentemente sabendo das suas responsabilidades, criou um programa chamado Médico contra o Coronavírus, que fez inúmeros cursos. A gente sabia que tinha muitos médicos inabilitados, por exemplo, para intubação. Então, mais de 800 médicos foram treinados pelo Conselho e praticamente todos os municípios da Paraíba foram visitados por esses médicos coronavírus, que tinham 2 médicos à frente, né, o atual presidente, o doutor Bruno Leandro, e o nosso atual tesoureiro, o doutor Antônio Henriques,
que percorreram com os carros do CRM, também levando informações, dando apoio, mostrando alguma solidariedade naquele momento de grandes dificuldades. Do ponto de vista pessoal, nós sabemos que atingiu a sociedade como um todo, atingiu familiares, como o João Medeiros falou, colegas e médicos que se foram, né, lamentavelmente, dedicaram a vida à medicina e terminaram, né, pagando com a própria vida essa dedicação, que foi coisa que chocou, pelo menos nos trouxe muita tristeza nesses aspectos. De qualquer forma, fica a lembrança que estão caminhando agora, né, como diz o poeta, né, pelos jardins celestiais, mirando o infinito e sabendo que cumpriram aqui na Terra aquilo para que foram designados. Mas a pandemia chamou muita atenção, porque era algo que há torno de 100 anos não acontecia na humanidade e chegou de uma maneira avassaladora e que atingiu a todos nós. Uhum. Bom, chegamos em um outro ponto da nossa conversa, que é um ponto que no começo aqui do nosso papo a gente trouxe aqui para a conversa, que é a questão da humanização, mas agora eu quero falar um pouco mais sobre esse assunto. Antigamente, existia a figura do médico da família, aquele médico que conhecia a família toda recorria a ele, enfim. Hoje a gente sabe que a realidade é outra. E como dá para suprir, né, ou substituir esse contato que existia, essa relação que existia do médico da família, já que hoje a gente vê a realidade diferente? Como é que faz? Infelizmente, eu digo sempre que a máquina, ela, de certa forma, afastou o paciente do médico, né? Ela se interpôs o computador, né? Mas nós temos que primar por essa relação médico-paciente, entendeu? E apesar de não existir uma estreita relação atual com a família, como havia antigamente, recordo bem que meu pai, quando ele se formou na Bahia, em 1927, e quando ele veio, ele fazia medicina geral. Naquela época, a pediatria não existia como especialidade. Na década de 40, é que ele passou a se dedicar inteiramente à pediatria. Mas os clientes antigos não abandonavam. No consultório dele tinha até um quadrozinho com a caricatura dele, e que estava escrito no quadro: Dr. João Medeiros, médico de 0 a 80 anos, entendeu? Então, realmente havia uma relação muito estreita, muito, muito estreita. Hoje essa relação já não é tão estreita, mas nós precisamos primar por ela, entendeu? Essa relação de respeito, como já falei, de reciprocidade e de empatia, certo? Isso é um ponto alto do exercício ético da prática médica. Doutor João Modesto, muitas vezes o paciente tem os pacientes mais carentes, vamos dizer assim, ele quer ser apenas ouvido, né? Isso é comum no consultório, por exemplo, no seu consultório, é comum chegar pacientes assim? Assim, muito comum, mas muito comum mesmo, né? O paciente precisa de um apoio, não só do ponto de vista de medicamento, mas também do apoio do ponto de vista psicológico, de humanização. E é isso que a gente precisa resgatar também intensamente. E a gente tem dois aspectos que fazem com que essas coisas fiquem um pouco prejudicadas. Por um lado, evidentemente, que o avanço tecnológico, sim, tá? E, por outro lado, a mercantilização da medicina. Então, essas coisas concorrem à mercantilização para o desprestígio da própria atividade médica, para a relação médico-paciente, porque vai-se muito atrás de exames complementares, quando, na realidade, ouvir o paciente, saber o que está acontecendo com ele, é fundamental para que você tenha sucesso nessa sua terapêutica. Claro que tem, evidentemente, serviços de urgência em que a atuação tem que ser de imediato. Como também tem uma experiência que, às vezes, um simples olhar, você já consegue também ter um diagnóstico. Mas, por trás disso tudo, tem a figura do ser humano. E esse precisa ser ouvido, precisa ser acolhido, precisa ser entendido e precisa ser tratado como uma pessoa humana, sem discriminação de qualquer natureza. E isso a gente precisa realmente rebuscar cada vez mais. Eu fico imaginando que o médico tem um pouco tem que ser psicólogo também algumas vezes para ouvir, para lidar. Por exemplo, doutor João Medeiros, chegam muitos pais lá que precisam que o senhor tenha essa habilidade de, olha,
calma, não é assim, porque eu imagino que quando os pais chegam com uma demanda, né, sobretudo dos filhos, é aquela coisa, e muitas vezes não há necessidade de tanto alvoroço, e aí o senhor tem que ter todo um... Exatamente. O contexto emocional é extremamente importante e a gente tem que olhar para isso, entendeu? Muitas vezes a criança vai, eu recordo de um caso, uma criança de 8 anos com uma dor abdominal e que já tinha feito uma série de exames, já tinha sido levada a vários profissionais e, na verdade, eu não encontrei nada clinicamente na criança que justificasse. Pedi para a mãe levá-la para fora, eu fui conversar com o pai e detectei realmente que havia um problema no relacionamento, havia uma mudança nos hábitos de vida dela que estavam realmente contribuindo para aquele comportamento dela. Então, o aspecto emocional é extremamente importante e eu vejo também o problema, às vezes, da supervalorização. Existem mães que são mais displicentes, eu diria até mais descuidadas, e outras que supervalorizam. Existe até uma síndrome descrita chamada síndrome de Munchausen, em que a mãe cria doença. Isso está descrito na literatura. Munchausen. Ela cria doença, entendeu? E se o médico não for muito habilidoso, entendeu? Ele comete iatrogenia, interna a criança, passa a medicação sem necessidade, porque ela pinta o quadro perfeito da situação clínica. É incrível, mas existe. Bom, para finalizar, queria que os senhores deixassem aqui uma mensagem para os estudantes de medicina ou para os profissionais que estão entrando agora no mercado de trabalho. Que dica, que orientação, com toda a expertise que vocês têm, experiência que vocês têm, o que é que vocês diriam a essas pessoas, esses profissionais que estão começando agora? Eu diria que a formação é fundamental e uma formação em que o aspecto de atualização não deve ser esquecido. O tratamento ético deve ser sempre à frente e a humanização, essa também precisa estar a par. Então, que eles fazendo pelo menos essas 3 vias de trabalho, sim, eu acho que eles vão ser médicos à altura daqueles que eles escolheram para desenvolver na vida futura. Sim. Bom, o que eu queria dizer ao jovem médico que procure exercer a profissão com dedicação, com amor, com empatia, com generosidade e que não veja como forma de remuneração. Que a remuneração não seja a principal meta, mas um resultado do seu trabalho. E que se dedique na prevenção, no tratamento e na reabilitação com ética. E quando não for possível resgatar esse paciente, quando a cura não for possível, pelo menos adote cuidados paliativos, ou seja, o alívio da dor, do sofrimento, naquele momento derradeiro de sua vida. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês hoje aqui. Espero contar com outras participações, tá certo? Eu que agradeço a oportunidade, estarei sempre à sua disposição. É um prazer muito grande. Prazer nosso e parabéns, né? Em nome de toda a equipe aqui do Sem Contraindicação, homenagear a todos os profissionais, a todos os médicos, através de vocês dois que são referências aí na medicina aqui da Paraíba. Viu? Um abraço também aqui a todos os queridos médicos e médicas, não é? Nesse nosso mês, e que dia 18 a gente relembre do nosso compromisso com o ser humano. Exato. Bom, e a você, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Lembrando que estamos aqui no portal unimedjp.com.br/sem contraindicação. Estamos no Instagram, no Spotify e no YouTube. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva para que você possa ter acesso a todos os nossos conteúdos, ajudar também no nosso engajamento, para que esse conteúdo e todos os outros que trazem aí informações sobre saúde e qualidade de vida, esses conteúdos possam chegar a um maior número de pessoas. Conto com a sua ajuda, tá bom? Até o próximo episódio. Obrigada pela sua companhia, um forte abraço e até semana que vem.